Boa noite a todos. Boa noite. Reforço as boas-vindas aos encarnados e aos desencarnados. Que todos possam se sentir acolhidos aqui nesta noite. E peço à espiritualidade que esteja comigo para que eu possa transmitir o que deve ser falado nesse momento. O tema de hoje é do Livro dos Espíritos. O capítulo 5, a questão 222, que é o fim desse capítulo. São considerações sobre a pluralidade das existências. Então, pluralidade das existências é um dos princípios básicos do Espiritismo. Nós temos a imortalidade da alma, Deus, temos também a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. E a pluralidade das existências é a reencarnação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o capítulo 5, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O conhecimento da reencarnação não é nada novo e não foi trazido pelo Espiritismo. Ele já existia e Pitágoras, como aparece aí, foi um dos que trouxe esse conhecimento e que não era dele também. Ele usou, estudou, trabalhou sobre isso, mas era um conhecimento que foi trazido pelos indianos e pelos egípcios. Eles já trabalhavam a reencarnação. Agora, Pitágoras trabalhou e acreditava na metempsicose. O que é isso, essa palavrinha tão difícil, né? Mas é a passagem, a transmigração da alma do animal para o homem e do homem para o animal. Então, o conceito de reencarnação que se trabalhava nessa época justamente falava disso, que o homem poderia passar a habitar o corpo de um animal, assim como o animal no corpo do homem. O Espiritismo esclarece isso e nos diz que isso é impossível, e não é assim. Agora, eles já tinham esses conceitos por intuição, por conhecimento adquirido já, mas isso não é o mais importante nesse momento. E sim o que o Espiritismo nos diz. O Espiritismo trata esse tema da reencarnação de uma forma racional, nos apresenta visões, ideias claras que nos permitem entender perfeitamente o porquê da necessidade da reencarnação. Aí nós temos duas vertentes, digamos assim, de conhecimentos, de entendimento. Aqueles que acreditam na pluralidade das existências, na reencarnação, ou aqueles que acreditam em uma só vida, em uma só existência, e aí terminou tudo. Então, nós temos dois conceitos, pluralidade ou unicidade. Vão pensando o que vocês acham que é o certo. Se várias encarnações ou uma única encarnação. Aí nós temos então que certas pessoas não acreditam na reencarnação por comodidade, porque isso não lhes convém. Ontem falávamos sobre isso, né? E falávamos no caso do imperador Justiniano no Conselho Ecumênico de Constantinopla no ano 553 depois de Cristo. Como a esposa do imperador não lhe convinha acreditar na reencarnação, pediu que fosse retirado da Bíblia isso. Agora, vamos pensar, tirar isso, dizer não, isso não existe, deixa de existir?
Será que por esse simples fato, por esse ato de tirar a reencarnação da Bíblia, ela vai deixar de existir? Então, por comodidade, por conveniência, alguns não acreditam na reencarnação. Mas acreditando ou não, eles vão reencarnar. Teodora, a esposa do imperador Justiniano, não queria que se falasse em reencarnação, mas ela certamente reencarnou. Mesmo contra sua vontade, mesmo não acreditando nisso, mas é um fato que existe e ele sim se cumpre. Então, acreditando ou não, reencarnarão. A doutrina espírita sobre a reencarnação não é algo tão terrível que, se a gente estuda, vai entender. Porque aqui dizia que era porque não é conveniente acreditar na reencarnação, porque já tinha aquele conceito que depende de nós, a nossa reencarnação. Depende do que nós fazemos agora, a nossa próxima existência. Então, se a nossa presente existência não é lá grandes coisas, então é melhor não acreditar na reencarnação. Mas ela não vai deixar de existir por isso, né? Então, saber que a situação depende delas mesmas, depende de nós, a nossa próxima encarnação, pode ser bom e pode não ser bom. Se a gente sabe as consequências que teremos, então isso aí pode não resultar muito bom. Agora, se nós entendemos exatamente que isso depende de nós, nós vamos nos esforçar para que seja melhor. Mas isso depende da evolução, do entendimento de cada um. Há pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, tá? Sabem, depois da morte existe algo, esse algo não está muito claro para eles, mas também não se preocupam muito em entender, preferem deixar assim como está. Só tem o nada como perspectiva, esse é outro entendimento, né? Depois da morte não existe nada, então por que eu vou me preocupar com isso, né? Eu vou viver agora, eu vou aproveitar a minha existência, eu vou fazer tudo o que tenho vontade agora, porque depois que eu morrer nada vai acontecer. Então esse é um conceito, né? É um entendimento. Tem os que acreditam que após a morte vão mergulhar no todo universal e vão se unir, assim como uma gotinha de água no oceano, ali se fundem todos. Mas isso aí também leva muito a pensar, né? Porque nem todos somos iguais e a água e nem a nossa existência não é igual. E será que depois no todo universal, como fica isso? Mas há quem acredita nisso. Agora, nos diz o livro dos Espíritos: se acreditais num futuro qualquer, por certo, não admitireis que ele seja o mesmo para todos. Existe um futuro que não vai ser igual para todos. Pois qual seria a utilidade do bem? De que me adiantaria ser bom, agir no bem agora, se o meu irmão que não age assim vai ter o mesmo futuro que eu? Por que reprimir-se? Porque não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros, se isso não teria consequência, né? É o princípio das pessoas que acreditam que depois disso não existe nada. Então, por que eu não vou aproveitar agora, se depois não vai ter nenhuma consequência nisso, né? Agora vamos supor a seguinte situação. Vem alguém e nos diz: sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com a deles? Se alguém nos apresenta essa possibilidade,
Nós gostaríamos de trocar ou não? Sem dúvida, gostaríamos de trocar, não é? Não sofrer mais, viver uma vida melhor. Mas o que devo fazer seria a pergunta, né? Sim, eu quero trocar. Eu quero ter uma felicidade, gozar de felicidade. Eu gostaria de trocar de posição. Então, o que devemos fazer? Recomeçar. Não é simplesmente trocar. Seria muito bom se fosse isso, né? Mas, na verdade, o que nós temos que fazer, sim, para alcançar essa felicidade é recomeçar. E o que é recomeçar? É justamente essa possibilidade que nos oferece de reencarnar, de começar uma nova existência. Essa é a única possibilidade que nós temos de um dia alcançar a felicidade. Esses que estão vivendo esses momentos mais felizes, provavelmente já passaram por grandes dificuldades também e superaram com resignação, sem se revoltar. Então agora estão vivendo numa situação melhor. E para que nós possamos também fazer isso, nós devemos recomeçar, reencarnar. Eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Muito bem, queremos ter essa felicidade, gozar dessa fortuna? Bom, então teremos que trabalhar rudemente 1 minuto. Qual seria a resposta? Aceitaríamos ou não trabalhar 1 minuto forte, com força, com dificuldades, enfrentando tudo para poder gozar de uma vida melhor? Bom, aqui entrou o contrário, né? Era-se a um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes de sua precariedade de recurso, viessem dizer: eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. O que será isso para acabar a minha vida na abundância? Se existisse essa possibilidade, quem recusaria? O que é uma existência frente à eternidade? É mínima. Então a resposta certamente seria que sim. Deus é soberanamente bom e justo. Então, aqui o Livro dos Espíritos nos apresentava a seguinte situação. 2 empresários tinham seus funcionários, 2 funcionários, um cada um, e trabalhavam bem, com desejos de evoluir na carreira, na profissão, seguir em diante. Mas em determinada ocasião eles fracassaram, falharam, teve um dia que não conseguiram fazer nada direito. Um dos empresários demitiu esse funcionário, estragasse toda a produção do dia, então não quero mais aqui no meu serviço, no meu trabalho, na minha oficina. Está demitido. Ele foi embora, ficou na miséria e acabou desencarnando. O outro falou com seu funcionário e disse: algo deve ter acontecido para que esse dia fosse um fracasso. Mas tu és um bom trabalhador. Em outras oportunidades pudesse provar. Vou te dar mais uma chance com a possibilidade de seguir evoluindo. Dedica-te a trabalhar bem e poderás seguir adiante. Qual deles foi mais justo? Não estava em dúvida de que foi esse que permitiu ao seu funcionário recomeçar
lhe deu uma nova oportunidade para tentar fazer diferente, fazer bem. E é isso que Deus faz conosco. Ele não nos diz, bom, tu falhou, vai ficar penando eternamente, não tem mais chance. Não, Ele nos dá uma nova oportunidade para que nós possamos fazer diferente, para que tentemos fazer melhor. E é isso que Ele nos oferece. Se não há reencarnação, nossa existência corporal é a única. A alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento. Então, aqui nós estamos supondo que não há reencarnação. A existência é única. A existência do corpo é uma só. Então, a alma e o corpo foram criados ao mesmo tempo. Aí se apresentam as seguintes questões. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Se foram criadas ao mesmo tempo corpo e alma, por que tem almas que revelam tantas aptidões tão diversas? Outra questão, se fosse somente uma existência corporal. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? E aí nós temos, na mídia várias situações de crianças pequenininhos e que executam peças musicais de grande complexidade, que fazem cálculos que nós nem mesmo com uma calculadora conseguimos fazer com aquela rapidez, com aquela velocidade, e aí vão infinitas situações. Então, de onde vem essa aptidão? Se ele nasceu mesmo que o outro recém foi criado, tem 5 anos, igual que o outro não consegue fazer isso. Se é uma só existência. São situações que vão se apresentando, De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Aquelas ideias que de repente se apresentam uma situação, eu sei como resolver isso. Se eu nunca estudei isso, se eu nunca trabalhei nisso, como é que eu sei? Da onde vem essa ideia? Aonde eu tirei isso? Então, se é uma só encarnação, uma só existência, então da onde saiu isso, se eu ainda não aprendi? De onde vem para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Sempre pensando na possibilidade de uma só existência, Porque aqui o que ele está nos apresentando são situações que contestam justamente isso, Então, se é uma só existência, da onde vêm esses impulsos, vícios ou virtudes em crianças pequenas que contrastam com o meio em que nasceram? E aí nós temos situações de, por exemplo, nasceu num lar onde não oferecem grandes possibilidades, nem econômicas, nem morais, e essa criança não se contagia com isso. Apesar das dificuldades, ela vai em frente. Vivendo no meio do vício, ela não se transforma numa viciosa. E também a situação inversa, Em lares perfeitos, com um bom poder aquisitivo, com uma boa educação, boa instrução, com cultura, com possibilidades de dar tudo de bom para esse ser, para esse espírito que está ali, e ele procura outro caminho. Então, se tudo foi criado agora, por que isso? Às vezes, numa família, 2 irmãos, um pé um caminho, o outro vai pelo outro, e receberam tudo igual. Por que a diferença se foram criados no mesmo momento? Corpo e alma a partir de agora. Outra situação.
Por que alguns homens, independente da educação, são mais adiantados que outros? Se nasceram todos iguais nesse momento, por que uns são mais adiantados e outros não? E outra situação, por que há selvagens e homens civilizados? Sempre pensando nessa possibilidade, né? Nessa condição, todos no momento do corpo e alma a partir de agora. Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton. Essas crianças hotentote é uma raça da África que são nômades, não tem muita instrução, então poderíamos dizer que são bastante primitivos. Tirada dali, poderia transformar-se em um gênio? Então, são várias situações que se apresentam em que, se o corpo e a alma fossem criados neste mesmo momento, por que essas diferenças? Por que essas situações? E quanto ao futuro? Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? Aquele homem selvagem e o civilizado. Pronto, acabou, terminou essa existência. E aí como é que fica? Aquele civilizado, aquele que sabe muito e o selvagem, estarão no mesmo nível ou estarão distanciados? Outra questão quanto ao futuro. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar. Dois homens criados ao mesmo tempo. Um teve a possibilidade, nasceu num bom lar, que lhe ofereceu condições de evoluir, de estudar. E o outro não. E aí, como é que fica? Ele não teve possibilidade, vão ficar, se não existe outra existência, se não tem uma outra possibilidade, outra chance. O homem que praticou o mal pode não ter podido esclarecer, por não ter podido esclarecer-se, é culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu? Agiu errado, não porque quis, simplesmente porque não sabia, não conhecia, não tinha esse conhecimento. Então, é culpado por um estado de coisas que não depende dele? Trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingi-los. Qual é a sorte destes? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? Sempre pensando numa só existência, né? A chance, a oportunidade de moralizar e de civilizar é oferecida a todos. Uns conseguem, os outros não. Qual é a sorte daqueles que morrem, que desencarnam, que partem, antes de conseguir esse entendimento, essa moralização, essa civilização, como ele diz aqui? Serão tratados como réprobos? Ou, caso contrário, que fizeram eles para merecer estar no mesmo plano do outro, aquele que teve o tempo suficiente para evoluir? Nós vemos que aí são várias situações em que não haveria justiça, né? E o mais preocupante, qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem ter feito o mal ou o bem?
Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor sem nada terem feito para merecê-lo? Por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Então, aqui é o caso das crianças, que morrem sendo ainda crianças, né? Que não tiveram a oportunidade nem de fazer o bem, nem de fazer o mal. Se estiverem entre os eleitos, aqueles que viverão na glória eterna, então, por que esse favor para eles, se não fizeram nada por merecer? Não tinham feito nem o bem, nem o mal. E aqueles, por que teriam um privilégio? São todas situações em que nós, que já conhecemos um pouco, temos um pouquinho mais de conhecimentos, sabemos que aí haveria uma grande injustiça. Sempre pensando em uma só existência. Mas no Evangelho, e para provar que isso não é uma ideia nova, nem que foi trazida somente pelo Espiritismo, Jesus diz o seguinte: descendo eles da montanha, após a transfiguração, Jesus lhes preceitou, dizendo: não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer ao Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes havia falado. Então aqui, isso está em São Mateus, capítulo 17. Aqui está clara a situação da reencarnação, quando ele nos fala em Elias e em João Batista, que Elias viria primeiro e depois, e que ele já tinha vindo e não tinham reconhecido. Ele voltou como João Batista. Então, essa situação já está apresentada aqui. Agora, nós sabemos, né, que quando Jesus esteve entre nós, pouco conhecimento, pouco entendimento, pouca capacidade para entender nós tínhamos. Então, muitas coisas não ficaram claras. Por isso, a necessidade do Consolador que viria mais tarde para esclarecer tudo que não foi esclarecido. No Evangelho segundo São João, no capítulo 3, nós temos também uma situação que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, a conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele lhe diz: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse, Nicodemos era uma pessoa de estudo, né, de conhecimento. Como pode um homem nascer quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Se o povo que o seguia, com pouca capacidade ainda de entendimento, poucas instruções, não conseguia entender. Nicodemos, uma pessoa instruída, não conseguia entender. Se ele não conseguia, como conseguiríamos nós, né? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Então, nós sabemos que a proposta que nós temos, o nosso objetivo, é chegar ao reino de Deus. Mas ele nos diz que teríamos que nascer de novo. E nós sabemos que não é só uma vez, né? Nós teremos que nascer muitas vezes para alcançar esse reino de Deus. Então, como pode nascer se está velho? É impossível voltar ao ventre da mãe, porque o conceito de nascer era somente esse. Mas ele nos diz aqui: o que é da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aí ele nos esclarece que o que vai nascer novamente é aquele Espírito. Ele é o que vai reencarnar, voltar várias vezes para poder alcançar esse reino de Deus. Repetimos então aqui o que disse Jesus: em verdade te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Resume aqui todo o entendimento, todas as explicações deste item do 222. Toda aquela situação de injustiça que ocorreria se houvesse somente uma existência é derrubada com essa possibilidade da reencarnação. Deus é bom e é justo, isso aí nós repetimos sempre, né? Mas onde está a justiça? É em nos dizer que está tudo bem, tudo que tu está fazendo está perfeito? Ou é nos dando a possibilidade de retornarmos e recomeçar do ponto em que paramos? Nós sabemos que em cada retorno ao corpo, nós nos traçamos uma meta, uma série de objetivos que nem sempre conseguimos cumprir. Às vezes uma pequena parte a gente consegue. E aí nós estamos dando um passinho mais adiante. Mas se nós fracassarmos, nós não seremos condenados eternamente por esse erro nesta encarnação. Nós teremos a possibilidade de retornar, de fazer novamente, de tentar fazer melhor. E aqui Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a reencarnação constitui bênção para o espírito calceta, aquele espírito que erra, que cometeu erros, que falhou, facultando-lhe ensejo nobre para reerguer-se e avançar, considerando-se que a perfeição não tem limite. Dádiva do amor divino para a felicidade de todos os espíritos, na fatalidade de atingir a glória estelar que nos aguarda. E vejam bem, aqui ela usa a palavra fatalidade. Fatalmente nós atingiremos a glória estelar. Isso nos aguarda. Fatalmente, isso vai acontecer. Quando? Vai depender de cada um de nós. É a responsabilidade nossa. Agora, mesmo aqueles espíritos que erram e erram e erram, eles têm essa possibilidade. Todos nós temos a oportunidade de recomeçar. E aqueles espíritos que já partiram já retornaram ao plano espiritual, e que muitas vezes, quando lá chegam, percebem os erros que cometeram,
que eles saibam também, né, que eles também vão ter essa oportunidade. Eles poderão, com a ajuda de mentores, programar uma nova encarnação e voltar no melhor lugar para refazer essa caminhada. Outra frase bastante usada: ninguém está no lugar errado, ninguém está na família errada. Nós estamos no melhor lugar para a nossa evolução. Às vezes não conseguimos enxergar isso com clareza, mas estamos. A reencarnação é um fato que nós acreditemos ou não, ela existe, ela acontece e é a benevolência, é a bondade divina que nos oferece essa possibilidade. Nos resta então agradecer a todos, esperando ter sido clara, ter ajudado de alguma forma a nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, para que não percamos a esperança, que nós teremos oportunidade sim de refazer a nossa caminhada, se ela não foi aquilo que nós esperávamos. Uma boa noite a todos, muita paz e muita luz.